Hoje a gente vai falar um tema que para mim é de realmente explodir a nossa cabeça. É aqui que a gente começa a entender muitos dos nossos comportamentos e o porquê nós atraímos parceiros e amizades da forma que atraímos. Então, hoje nós vamos falar sobre vínculo emocional, ou como a teoria e o estudo traz, o nome original é a teoria do apego. Se você não me conhece, o meu nome é Nádia Bolsas e eu sou fundadora do projeto Mulher Desperta e também do movimento Desperta e Integra. E aqui, nesse canal e em outros lugares, eu trabalho junto com você uma forma da gente fazer a integração do corpo físico, da mente com a nossa alma e que isso possa florescer em todas as áreas da nossa vida, trazendo paz interior para que a gente se conecte de forma verdadeira com as pessoas que a gente ama. Bom, entrando então logo na teoria do apego, ou que eu cunhei esse nome como vínculo emocional, que é uma forma mais clara da gente entender esse tema, ou seja, é como a gente se conecta com a outra pessoa através das nossas emoções, ou seja, como nós nos sentimos em relação a elas, o porquê nós permanecemos em relações e ficamos conforme nos sentimos mesmo quando são relações que são prejudiciais a nós, ou quando a gente pode identificar, às vezes, uma relação que vai me exigir um certo comprometimento, mas eu prefiro me afastar. Isso pode acontecer muitas vezes e aqui nessa teoria traz para nós essa base, esse fundamento do porquê isso acontece conosco e do porquê isso acontece com as outras pessoas. Então, o que é essa teoria do vínculo emocional? Esses estudos que trazem comprovações desde 1960 e que vem a cada dia mais reforçando a nós o quanto o nosso sistema nervoso, o quanto o nosso próprio corpo físico reage a essas emoções que ficaram guardadas dentro de nós. Então, esse estudo ele traz para nós todas as experiências, é um estudo sobre as experiências da nossa infância que aconteceram lá com os nossos cuidadores ou com os nossos pais e que essas experiências geraram impactos nas nossas relações, ou seja, das nossas relações na vida adulta, a gente traz esses impactos, eles influenciaram e afetaram a forma como que a gente se conecta com as pessoas na nossa vida adulta. Então, esse é um estudo que ele nasceu lá em 1990 com o Joe Bowlby e com a Mary Ainsworth, e eles estudaram, então, inicialmente, a dependência da criança nos seus cuidadores. E aqui, então, eles fizeram uma pergunta muito importante, que vai começar já a fazer você mesma refletir, que é o seguinte: existe alguma conexão entre como a criança foi tratada e na forma como elas seguem a vida e tratam as outras pessoas ao longo do seu desenvolvimento humano? Ou seja, quando a criança ela aprende, ela foi educada de acordo com o ambiente e contexto familiar, será que isso afeta e influencia na forma com que ela vai então levar essa forma de tratar as outras pessoas ao longo do seu crescimento e desenvolvimento na vida? Então, essa é uma reflexão que ela lá atrás foi feita e que até hoje o pessoal vem comprovando, estudo em cima de estudo científico, trazendo para nós o quanto é necessário nós olharmos então para o nosso passado, levarmos uma lente, uma lupa e lembrarmos como é que nós crescemos, como que foi o nosso contexto familiar, como que foi a forma que os nossos cuidadores ou os nossos pais passaram para nós o jeito de amar,
ou o jeito de ouvir, ou o jeito de abraçar, de entrar em contato e de se conectar com as outras pessoas. Então, isso vai trazer para nós, já vai começar a trazer para nós uma luz do porquê muitas vezes nós nos comportamos da forma como nós nos portamos perante as outras pessoas e perante as relações na vida. Então, esses são estudos que eles demonstram essa correlação entre o cuidado que os nossos cuidadores, os nossos pais tiveram conosco na nossa infância e, portanto, esses traços desses cuidados se expressam quando nós nos tornamos adultos. Esses traços eles são definidos em características conforme o estilo de apego, que é o que o próprio estudo traz, chama teoria do apego, como eu disse, mas eu gosto de falar de vínculo emocional. E aqui nós temos 4 tipos que traz para nós rótulos. Eu não gosto de falar muito em rótulos, mas esses são nomes para que a gente possa começar a entender uma definição, começar a entender quais são as características e quais delas mais se encaixam na nossa forma de se relacionar e na nossa forma de se conectar. Então, dessas 4 formas são a forma segura de se relacionar com as pessoas e de se relacionar consigo mesmo e com a vida. A forma, e aí depois vem as 3 formas inseguras, que são desdenhoso evitativo, que é o medroso evitativo e que é a forma ansiosa de se conectar. Então aqui a gente começa a entender por que muitas vezes a gente acaba atraindo parceiros que são indisponíveis emocionalmente, muitas vezes são narcisistas, muitas vezes são entediados ou muitas vezes são pessoas totalmente dependentes em nós. Então aqui a gente começa a perceber não apenas a forma como nós nos comportamos, mas também como a forma que as outras pessoas se comportam. E também é aqui que a gente começa a entender que muitas das nossas relações, nessa interação, nessas comunicações, nos nossos afetos ou nos nossos desafetos, o que está por trás disso, na verdade, não é nada pessoal. Então, as coisas que acontecem em uma relação, quando alguém reage, ela não é pessoal, não é porque está acontecendo que é com você, mas é que está acontecendo com ela e é a forma que ela aprendeu a reagir. E é justamente isso que também acontece conosco. Muitas vezes a gente está em relações em que nós nos sentimos inseguros e ao invés de nós calçarmos a nossa emoção, entender melhor a nossa emoção para que a gente possa comunicar com o outro de forma mais assertiva, evitando, por exemplo, brigas, evitando, por exemplo, conflitos, cada um vai para um lado, a gente começa a entender que essas são reações que acontecem no nosso corpo físico, mas que iniciou-se em emoções que a gente traz lá do nosso passado e que elas estão enraizadas dentro de nós. Então, aqui é importante a gente entender que o vínculo emocional, ele é um mecanismo primário que ele está intrínseco em todas as relações, ou seja, a forma como a gente se vincula, isso está em toda e qualquer relação. Não tem como a gente falar em relacionamento amoroso, em relacionamento familiar, em relacionamento de amizades, em relacionamento profissional, sem olhar para a forma como nós nos comportamos, justamente de acordo com o que nós aprendemos. É também muito importante a gente entender que esses padrões, eles impactam impactam no nosso dia a dia, né, em todas as nossas relações, como eu disse, mas eles podem também ser transformados de acordo com as circunstâncias da vida. Então, muitas vezes eu sou uma pessoa que hoje eu me considero mais segura,
na minha fala, na forma como eu vou me comunicar com o meu parceiro ou com qualquer outra pessoa, porque eu venho aprendendo a ter segurança dentro de mim. Só que eu sempre fui assim? Não. Eu tive alguns aspectos que eu era ansiosa, então muitas vezes eu precisava de falar, não deixava as outras pessoas falarem, ou eu já também tive outros aspectos em outras fases da vida de que eu não conseguia me expressar, então foi preciso eu entender como eu me comunicava com outra pessoa, partindo inicialmente de como eu me entendia, descobrindo primeiramente o que eu estava sentindo dentro de mim, começando a ampliar o meu dicionário emocional para que depois eu começasse a me expressar com a outra pessoa, entender também se a outra pessoa estava querendo me entender ou não, que aqui também já abre uma janela da gente entender que sim, existem as pessoas que querem se trabalhar. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você está querendo se descobrir, está querendo se trabalhar, está querendo se lapidar para poder evoluir. E muitas pessoas, muitas vezes, elas não enxergam essa necessidade e muito menos uma possibilidade de mudança para uma transformação efetiva na vida. Então, aqui a gente começa a entender que toda e qualquer relação que exige um vínculo, né? Ou seja, existem as pessoas que elas têm doenças genéticas, e aí no caso, por exemplo, a própria esquizofrenia, por exemplo, não nos dá uma forma, uma condição propícia para que a gente desenvolva um relacionamento normal, vamos dizer assim, né? Em que ela vai me entender, em que ela pode começar a querer também se mudar. Não, né? Pessoas que têm essas questões genéticas que influenciam diretamente no funcionamento cerebral e no funcionamento do corpo físico, isso acarreta reais dificuldades na forma de se relacionar. E aí já é preciso entrar com outras formas da gente entender como se relacionar com essas pessoas, e aí já dá um outro vídeo, né? Hoje a gente está falando de pessoas como eu e você, que nós estamos nos descobrindo, olhando para as possibilidades de transformação, não apenas em nós, mas também nas nossas relações ao nosso redor, em especial com as pessoas que a gente ama. Então, uma vez que a gente começa a entender tudo isso, que a gente pode transformar, ou seja, não é porque você vai fazer o teste de qual é o seu tipo de vínculo emocional que isso vai ser para todo sempre ad infinitum, né? Não. Isso significa que hoje você vai começar a entender melhor sobre os seus comportamentos, sobre o porquê você se comporta. E aí, então, você pode começar a abrir as camadas internas para sentir melhor como você pode, então, criar estratégias para uma possível mudança, né? E aqui é interessante a gente também entender que existe sobreposição de um tipo de vínculo sobre o outro. Então, na verdade, nós somos uma mescla onde um tipo de vínculo emocional ele é mais forte do que os outros, né? Então, aqui existe uma tendência em nós, por exemplo, sermos mais desdenhosos, evitativos, onde eu vou querer mais distanciamento de pessoas. Muitas vezes eu acabo atraindo pessoas que são dependentes da outra ou pessoas que são mais ansiosas, né? Então, as pessoas mais ansiosas, elas estão sempre abertas para doar amor, para estarem preocupadas com o outro, estão sempre querendo ajudar, sempre disponíveis para poder ajudar o outro. E, em geral, em uma dinâmica onde esse ansioso encontra um desdenhoso evitativo, vai ser uma relação em que existirá um sofrimento
Porque a pessoa que ela é desdenhosa e evitativa, ela vai querer distanciamento, ela vai se sentir sobrecarregada com essa dependência que o outro vai ter dela no relacionamento, nessa forma de se comprometer seriamente como a pessoa ansiosa quer, né? Então, hoje a gente está abrindo aqui o que são os vínculos emocionais, o que é essa teoria emocional, de onde que ela vem e o que é que a gente estuda. E algo para a gente fechar, que é muito importante a gente entender, é que toda criança, quando ela nasce, ela é totalmente dependente dos seus cuidadores ou dos adultos que estão ali, como um papel de se responsabilizar por aquela criança. E está intrínseco, ou seja, está dentro dessa relação entre criança e adulto, uma necessidade muito grande de se sentir segura. E quando a gente fala em segurança, isso significa ser amado, isso significa ser cuidado, receber a alimentação, receber os recursos necessários para que essa criança, para que esse bebê sobreviva e se desenvolva de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. Então, o que acontece é que muitos de nós passamos não apenas na fase de bebê, mas também uma boa fase da parte da infância, também da parte da adolescência, e muitas vezes se prolonga até a fase adulta, em que nós trazemos dentro de nós sensações de carência, sensações de abandono, sensações de rejeição e sensações de baixa suficiência, ou seja, nós nunca somos suficientes, estamos sempre nos sentindo inadequados de alguma forma. Então, isso impacta totalmente nas nossas relações, na forma como a gente reage. E isso não nasce em um relacionamento que aconteceu, por exemplo, na vida adulta. Isso vem acontecendo ao longo da vida e é muito importante a gente começar a entender que isso tem uma grande chance de acontecer lá na infância. Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha absorvido todas essas informações. Para mim são dados importantíssimos que eu trabalho com as minhas clientes dentro do set terapêutico e que eu venho trazendo comigo na minha própria jornada evolutiva, junto ao meu companheiro, junto aos meus familiares, junto, né, perante, frente a frente, a minha relação com a minha vida profissional, a minha relação com a minha vida social, enfim, isso realmente impacta em todas as áreas da nossa vida. E é claro, gostaria de saber de você se esse vídeo fez sentido para você, se caiu alguma ficha por aí, porque por aqui sempre continuam caindo muitas fichas. Quanto mais eu entrego conteúdo para você, mais e mais eu aprendo também, tá? Então eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.